Ah, podcast, podcast, oh yeah. E aí, Essa estamos introdução é aqui. maravilhosa. Isso aqui é um clássico, isso aqui vai ecoar por gerações. Estamos aqui mais um dia gravando o episódio 2 do podcast. Podcast sobre Ultimate Frisbee no Brasil, apresentado por Arthur Cardelino e Vitor Nareba Grande Maielo. Esses títulos vieram dos Os títulos aí vieram dos próprios produtores, foi aí colaborado. E é o seguinte, a gente gravou o primeiro, espero que tenham gostado, feedbacks positivos e negativos, manda pro nosso e-mail tonemai.com.br. Podcast número 2 de hoje, o assunto: você é um Ultimate vanguardista, purista ou um neoclássico? Hoje queremos falar sobre Ultimate, brincadeiras, jogos, dinâmicas coletivas, contribui ou não? É chamado de Ultimate ou é chamado de outra coisa? Maelo, introduz aí o seu embasamento de educador físico. Essa é uma discussão bastante relevante dentro da educação física, principalmente escolar. Saber qual que é a diferença entre brincadeira, jogo e esporte. E o que trabalhar, ou como trabalhar, todas as modalidades dentro da escola. Em termos bastante simplistas, brincadeira é qualquer tipo de atividade que você faz sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito, apenas para se entreter, para se divertir, para passar o tempo. O jogo já depende de regras um pouco mais específicas, pode ser poucas regras, os objetivos têm que ser comuns ou acordados entre as equipes que forem jogar. E tem um objetivo final, seja fazer mais embaixadinha do que o outro, mesmo que seja um jogo individual, tem que ter um pouco de regra, tem que ser algo um pouco mais firme, não simplesmente jogado. Você até pode mudar as regras ao longo do jogo, mas todo mundo tem que estar de acordo com as regras a todo momento. E o esporte tem ainda mais, e é de uma forma mais institucionalizada. Então, se você for pensar no futebol, como brincadeira, basta você pegar qualquer tipo de objeto, chutar com o seu pé para atingir uma meta. O jogo pode ser 1 contra 1, pode ser qualquer tipo de jogo, 2 contra 2, 3 contra 3. O esporte, de acordo com algumas discussões, o esporte tem que ser 5 contra 5 se for futsal, tem que ser 11 contra 11 no campo com as dimensões corretas, com árbitros de acordo com o padrão da FIFA, de acordo com o padrão da federação de futebol, seja lá o que for. Então, agora, o futebol, quando que o futebol deixa de ser brincadeira para ser jogo, quando que ele deixa de ser jogo para ser esporte? Então, Ultimate, quando que ele deixa de ser brincadeira para virar jogo, quando que ele deixa de ser jogo para virar esporte? E como isso influencia no ensino da modalidade para as pessoas que vão praticar? Eu tenho o ponto de vista que tudo que você trabalhar com disco, de certa forma, direta, indireta, imparcialmente, 50%, vai colaborar para o desenvolvimento das pessoas, da pessoa, seja em passe, seja em espacialidade, seja em leitura. Só que criar novos jogos que tenham similaridades com o Ultimate, seja não ter contato, esquema de áreas ou coisas mais, eu acho que sim, ainda pode ser chamado de Ultimate. Eu vejo que nem o xadrez, né, que você tem o xadrez 1001, xadrez 990, tem 1 milhão de tipos que usam a mesma peça, mesmo tabuleiro, só que tem desafios, objetivos, formatos distintos. Acho que não tem necessidade para falar, a gente vai jogar aqui, o nome do jogo é o Strazen Brazen, que usa um disco igual ao Ultimate, mas é outra coisa. Como é que é o nome do E jogo? assim por diante. O Strazen Brazen, eu patenteei outro dia já. O pessoal aí que quiser usar, cuidado com o Strazen Brazen, que é um jogo de Brasília do Up. Então vou dar um exemplo aqui que aconteceu. No último treino, eu montei 3 end zones posicionadas
mais ou menos 30 metros uma da outra. Elas davam numa configuração triangular. Então eu botava o disco no chão, aí imagina que tem 3 linhas saindo desse disco, com um ângulo igual entre elas, formando um triângulo. E, cara, essas endzones estão lá. Acho que essa descrição foi uma bosta, confundi pra caralho. Imagina um As Y. endzones eram os vértices. É, isso. Imagina um Y, galera, onde o final dessas linhas do Y tem as endzone e elas estão equidistantes. E eu montei um campo pequeno. As endzones eram 10 passos por 7, botava o disco no meio, eu mandava alguém gritar um número de 1 a 4, essa pessoa tinha que correr, pegar o disco no meio e o jogo estava valendo. Eram 3 equipes, um disco. O objetivo era a equipe que conseguir pontuar 5 vezes ganha um milkshake pago pelos perdedores. Só Certo. que no caso tinha tanta gente no treino que a gente fez 5 equipes de 4. Então a equipe que fazia o ponto deixava o disco no chão, entrava uma nova equipe nessa end zone, ou seja, quem estava defendendo essa end zone saía, entrava uma nova equipe, eles tinham a posse do disco, tinham que pontuar, e o jogo estava valendo, nunca parava. Em casos de múltiplos turnovers, quando o negócio ficava lento, a gente refazia o pool com novas equipes que estavam fora. O que eu pensei que esse jogo aí que a gente chamou de 3, sei lá, nem lembro o nome, Transom Brazen, a gente pensou que ele poderia colaborar para que as pessoas praticassem, se você escutou nosso primeiro podcast, lançamento, que era pegar e lançar, ver se ele melhorava a técnica dele, em pegar um disco e lançar para um espaço, não precisava ter um destinatário, não era um passe. E para quem já era mediano ou veterano, ele poder criar lances de corporabilidade, porque De ele quê? estaria com mais gente no campo, ele teria que desviar dessas pessoas para ele desenvolver a corporalidade dele, evasão de corpo e não fazer contato. Então, era uma ótima forma da galera relaxar, se divertir, fazer às vezes uma pseudo-zona, porque tem um monte de gente no campo, né? O campo só joga dentro, não podia extrapolar assim. Eu cruzei as end zones lá e, cara, foi um sucesso para quem jogou. Quem era novato se divertiu muito, conseguia tocar no disco com grande frequência, que eu vejo que quando a gente vai jogar, normalmente o novato pode se perder, principalmente o novato que não tem recepção e passe bom. Então o novato tinha mais participação, era muito gente, então eles gostavam de se trombar um pouquinho, se agarrar para brincar, foi jogado de forma relaxada. O pessoal ficou lançando disco, tentando fazer algumas táticas, o que foi interessante. Algumas equipes tentaram focar só em passe longo, passe flutuado para alguém alto da equipe fazer e tudo mais. Então, Certo. trabalhou muitos elementos que eu vejo que faz o desenvolvimento da pessoa, que vai responder para o melhoramento do coletivo. Quando estiver enfrentando talvez uma zona, no Ultimate padrão 7 contra 7, o cara pode ver os espaços, coisas que ele trouxe de uma outra forma de jogar Ultimate. Para mim tá tudo na mesma caixa. Não, aquilo não era outro nome, Strands and Brands, não era nada assim não. Não sei se o meu colega viu ele, qual o input dele nisso aqui. Então vamos lá. Isso que você falou é um jogo que talvez possa ser chamado de jogo pré-desportivo, mas é um jogo que utiliza o disco, que utiliza técnicas do Ultimate, mas que não é Ultimate. Ele com certeza deve e pode ser usado para ensinar ou para introduzir a modalidade, mas não existe um campeonato institucionalizado, por exemplo, pela WFDF, que diga que isso é Ultimate. Com certeza, ele apresenta características da modalidade esportiva, mas ele não pode ser chamado de Ultimate, na minha opinião, técnica da área da educação física. Eu gosto muito desse tipo de jogo. Eu acho que ele deveria ser mais utilizado, porque o problema costuma ser o seguinte: tem pessoas ou tem não, até pessoas da própria área da educação física que são mais puristas e falam: não é futebol se não for 11 contra 11 dentro do campo. Então, se você não tiver 22 pessoas para jogar, você não treina, você não pratica a modalidade. Então, ainda mais a gente no Ultimate, que tem menos pessoas praticando, eu acho que esses jogos são uma maneira fantástica para mostrar para as pessoas, para ensinar, para
gerar repertório que vai ser utilizado, que vai ser desenvolvido, que vai ser transferido para quando for jogar o Ultimate institucionalizado 7 contra Mas 7 ou 5 aí contra fica a 5. minha pergunta, então. Eu posso Certo. falar, cara, isso foi um jogo de Ultimate ou foi um jogo dos fundamentos, de elementos bases de Ultimate, derivado? Entende a Eu chamaria, semântica? é, eu teria que, colegas da educação física não me matem, mas eu chamaria isso de jogo pré-desportivo. Então, Cortou bem na hora que você falou, repete. eu chamaria de jogo pré-desportivo. Teria que ver a Ixi, cortou de definição. novo, repete mais uma vez. Jogo pré-desportivo. Tô de brincadeira, galera. Ele falou as É, 3 vezes só pra frisar mesmo aí na cabeça de vocês e aprender um conteúdo novo. Continua. sim. Teria que pegar toda a definição, mas isso tudo são jogos que utilizam o mesmo, alguns conceitos similares, algumas regras iguais às institucionalizadas, mas que não são exatamente o que está escrito no conjunto de regras da federação. E isso não tem o menor problema. De novo, tudo que você brinca, tudo que você joga em outros momentos são transferíveis, é transferível para quando você for jogar o jogo em si. Uma das coisas que sempre se fala sobre o futebol brasileiro é que todo mundo sempre aprendeu a jogar na rua, ou que tem muitas técnicas que foram aprendidas no futsal em espaço reduzido. Então, assim, tudo que você brincar, tudo que você jogar, vai te ajudar a ser um atleta melhor, ou uma atleta melhor, no Ultimate, na modalidade esportiva, de acordo com todas as regras que são explicadas. E usar isso, como você falou, Arthur, facilita para a pessoa que é novata, é um momento mais solto, mais livre, em que você se vê livre de algumas amarras e de algumas obrigações táticas ou estratégicas e abre a sua mente para aprender coisas novas. Porque pra mim, se você jogar um 7 contra 7 e falar, agora só pode o passe tal, por exemplo. Isso para mim é muito mais a brincadeira. Não tem o mesmo, para mim ele separa do exercício que eu acabei de falar para vocês. Testem nas suas equipes, vejam qual é o feedback, porque esse jogo, se você falar só pode hammer, cara, você não tá trabalhando, você não tá treinando tanto a tática, a técnica, não tem nem talvez alguma tática, meio que pegar, o pessoal tá muito mal, sabe que não transforma o negócio num competitivo. Eu acho que você não conseguiria botar uma competitividade, uma intensidade, porque, cara, só pode um tipo de passe restringir, então para mim se enquadra mais numa brincadeira. Já esse outro, como pode tudo, só mudou a configuração, treina até as pessoas que são estrategistas, analistas, para ver o campo, ver o que ele pode atacar, se os espaços são menores, maiores, tentar o small ball, passes curtos e rápidos, tentar passes laminados que sobem e descem rápidos, os famosos Massahiros, Matsunos em Brasília, treinar os passes longos, que é os Boit Müller em Brasília. A gente tem todo um vocabulário aqui diferente, não se estranhe, galera, quando vocês chegarem aqui. Mas para mim fica isso, e para o pessoal de casa pensar, assim. Trabalhar os elementos do Ultimate em novas configurações, para mim é um neoclássico de se jogar o Ultimate. Então, para mim, mantendo essa base, aplicando em áreas distintas, botar 4 áreas e fazer uma dinâmica, cara, se conseguir ter competitividade, intensidade, as pessoas usem táticas, elementos que você faz no campo 7-7 que possa traduzir para lá, melhor do que só botar, restringir alguma coisinha como brincadeira, botar aqui, pode marcação dupla, pode contato, cara, para mim isso não transforma num jogo de Ultimate para Ultimate. Sim, é que tem vários aspectos aí que podem ser pensados também, né? Em que momento você vai usar esse jogo? Vai ser no começo da sua temporada? Vai ser uma semana antes do torneio? Então, e mesmo assim, brincadeira, voltando para um conceito um pouco mais básico, uma brincadeira de frisbee, uma brincadeira com disco seria você pegar o disco, jogar para si mesmo, bater ele para tentar manter a rotação o maior número de vezes possíveis. É uma regra só, é algo bastante simples. Um jogo já exige um conjunto de regras um pouco maior e que todo mundo que esteja dentro do jogo saiba todas as regras. Então, o que você fez com as 3 end zones no Y
é um jogo, ele não vai ser uma brincadeira independente do que qual for a regra que você colocar. Porque é um conjunto de regras grande, significativo, que todo mundo que vai participar entende. Uma brincadeira tem que ser muito mais simples. De Eu acho qualquer que forma, você jogar o disco para si mesmo contra o vento na praia é uma brincadeira que pode te ajudar a transferir ou aprender alguma coisa diferente para ser utilizada no Ultimate. Você jogar com 3 endzones, 4 endzones, só vale hammer, só vale forehand, só vale backhand, não é Ultimate, mas pode ser utilizado e transferido para o momento que você for jogar 7 contra 7, ou 5 contra 5 na praia, seja lá o que for. é. De qual... Então Tente fica coisas aí. diferentes. Agora, de novo, você vai usar esse jogo há uma semana do campeonato ou você vai usar em janeiro ou fevereiro, quando você vai puxar pessoas novas para o esporte, quando for momento de pós-temporada ou quando você vai jogar só de brincadeira no final de semana. Eu acho que o grande ponto é qual é o momento para usar cada uma dessas diferentes modalidades ou diferentes jogos de brincadeira. É. Então fica aí pra você de novo, galera de casa, galera que tá estando no banheiro, galera que tá fazendo enquanto cozinha aquele ovo frito. O que que você acha? Você como jogador vai cobrar do seu coach, do seu capitão, novas possibilidades de se jogar Ultimate, de se brincar de Ultimate, de se fazer Shags Lesson de Ultimate? Então, deixa aí o like, o comentário, fala aí, sugere um próximo tema para nós. Eu vou dando meu tchau por hoje. Vitor Maelo aí com a clássica canção da meia-noite. Valeu, falou!